Boa tarde, Jornal Liberdade, estamos aí com mais um Fumaciando o Charque com Liberdade, né? Nessa quarta-feira, vamos ver se trazemos 2 vídeos por semana. Amanhã temos o programa na Piratini FM, né? Humanos com Liberdade. E também convidamos você para acessar aí o Liberdade, www.liberdadejornal.com. São Miguel das Missões, meu nome é João Antônio Sartori, para quem não me conhece. Convidamos a você a curtir, compartilhar, opinar, não é? E nos acompanhar, né, nesse nosso trabalho, participar. E também no YouTube, às 18 horas, eu devo deve estar rodando também na nossa página Liberdade, o jornal, onde a gente convida você, não é, a te inscrever, e precisamos de inscrito no YouTube para também a gente fazer esse trabalho no nosso canal, repito, Liberdade, o jornal. São velhas relíquias que ajuntem com o tempo, presa nos cantos a recordação. Pois é. Ontem eu estive visitando municípios aqui do interior de São Miguel das Missões, no interior próximo a São Miguel das Missões, a região missioneira, Caibaté, Mato Queimado. Em Mato Queimado falei com o prefeito em exercício ali, não é o Joaquim está de férias agora, e o Mauro Hartmann de prefeito lá. Aí nós conversamos com o Mauro, e isso está nas páginas do Liberdade do Jornal, tu pode acessar. Vamos repetir o endereço www.liberdadejornal.com, né? Falando sobre o município, sobre como as situações que ele enfrenta, né? Ele é também secretário de obras lá naquele laborioso município de Mato Queimado. Também falamos com o executivo da Copatrigo ali de Caibaté, não é? E o Gonzato, e também ouvimos sobre ele, a opinião dele, o momento da agricultura, o setor, o que ele vê de positivo também está nas páginas do Liberdade. E hoje, há pouco, eu também conversando com o Dr. Evandro, né, ele falando da necessidade de as pessoas se preocuparem com a questão do mosquito da dengue, né? Esse inseto tão pequenininho e que traz tanto desconforto e risco de vida, no caso da dengue. Então temos que tomar um cuidado, né? Cada 2 dias a água tem que ser removida, a água que fica às vezes bocãozinho ali fora, né? Uma coisa assim tem que ser trocada, tem que ser limpo o vasilhame. Não deixe nada que possa acumular água, e temos que nos vigiar, nos policiar, um auxiliar o outro, no sentido de a gente incorrer em menos riscos. O último Fumaciando Charque, que está rodando aí nas páginas do Liberdade, no Facebook, no YouTube, a gente convida você para ouvir, a gente dá um apanhado geral sobre o contexto, não é, de fatos importantes que acontecem no mundo, a questão das lavouras, dos conflitos, né, a própria América Latina aqui. E hoje eu quero fazer algumas relações aqui mais sobre política, e vou usar um pouco como exemplo o meu município de São Miguel das Missões. E aqui existe o que se autodenomina a direita, que é forte, né, que há bastante anos administra o município, várias legislaturas aí, não é? E do outro lado, que dá mais voto, em média, para o presidente da esquerda hoje, e também em São Miguel das Missões, é uma contradição. Mas se há motivação para, vamos dizer assim, quando a eleição é municipal, não é um empenho maior daqueles que buscam o voto, né, em se atirar para angariar seu voto. Quando é federal, fica assim, acontece uma outra situação. Mas eu tenho pensado, analisado, até a mídia sofre muito com isso, com o fato de que, vamos dizer assim,
causa de um temor, né, de censura, de vários aspectos, censura de várias maneiras, várias possibilidades, justiça que não dá muita segurança para quem trabalha também com a mídia, né? É bastante complicado no Brasil, nos tempos atuais. E, e existe a questão do radicalismo, né? Então a gente tem que buscar aprender, desenvolver sensibilidade, ficar observando os dois lados e coisas assim. E também ir admitindo todas as transformações que estão ocorrendo na mídia. Mas de certo aspecto tem coisas engraçadas, porque naquilo que se chama de direita, não é? No nosso caso, e que eu diria assim que é mais uma arena, antigo partido Arena, para quem lembra, né? Quem é mais antigo vai lembrar, e era uma Arena vezes MDB. E à época a Arena era empoderada, o MDB fazia muita crítica, chegava na eleição a Arena dava de laço, né? Aconteceu isso, e aqui está acontecendo isso. Só que equivocadamente, às vezes se mudaram para, ao invés de Arena, MDB, não é para, vamos dizer assim, para a direita e esquerda. Então tem uma ala que se autodenomina da direita e outro da esquerda. Eu digo assim que os esquerdistas, boa parte dos políticos esquerdistas, lutam e têm esperança de um dia elas chegarem à situação de a mesma daquela que chamam de direita, não é? Para poder viver, usufruir, se beneficiar daquela situação que a direita, que é oposição, seria oposição às suas convicções, se beneficia. Então, nós teríamos uma esquerda desejosa de ser, na verdade, da direita. Não é? E até porque o discurso da esquerda, aquele discurso de preocupação com o social, com coisas que ele não bate. Não existe, vamos dizer assim, esquerdista que esteja preocupado ali em fartura, com a questão social, com a comunidade, com o semelhante. Isso é uma balela, não é? É uma balela. E na maioria dos casos é uma verdadeira balela. Visam é um cargo, é o salário desesperador que quem vive no terceiro mundo se volta nessa luta. A condição de político e as benesses que proporciona. Por outro lado, vamos dizer assim, temos a direita, que se arrola, vamos dizer assim, defensora da iniciativa privada, das empresas, da luta, vamos dizer assim, com menos Estado, com menos presença de poder público, e que, na verdade, é a Arena, e que não está nem aí. Por que é a Arena? Porque não é da direita, não chegou a ser da direita, nem sabe o que é direita, não é? Nem sabe o que é, não estou defendendo aqui a direita, mas se apoia em cima de uns argumentos que não pratica, não é? Não pratica. Anda abraçada com a corrupção social, anda abraçada com a criação de privilégios, é uma forma terrivelmente vergonhosa, não é? De atuação, muito, embora abrace pessoas com maiores qualificação, porque aglutina no entorno de si, se valendo dos benefícios que a função pública oferece, não é? Os benefícios financeiros, aglutina no seu entorno pessoas mais atualizadas, mais capacitadas, em média, né? Mais preparadas, não capacitadas, preparadas. E então, não se beneficia, mas pratica tudo aquilo que acusa a esquerda de vir a praticar caso ela estiver no poder.
ensina a esquerda, didaticamente, ensina, esmiuça, detalha, na prática, tudo aquilo que acusa a esquerda de fazer de mal. Então, entre as dicotomias que se lançam para a sociedade, não é? Tem mais essa ainda, mais esse pacote. E o povo fica à reveria. O que move o povo? O atendimento do interesse particular dele. E geralmente começa pelas coisas que causam bem-estar para ele, que vem ao encontro daquilo que ele quer para si, para sua pessoa. E naqueles que têm mais poder financeiro, econômico-financeiro, não é? Então, eles encontram maior facilidade. Mas o jornal Liberdade tem alertado, e nós vivemos momentos que precisamos ter vamos dizer assim, uma consciência, vivemos uma necessidade de análise diuturna. Tenho falado com empresário, feito leituras, aprendido, ouvido, não é? Porque o preço que podemos pagar, que o povo pode pagar, é imenso. E isso deve interessar o povo. E o povo não se interessa. O povo não gosta, foi forjado para não se interessar por aquilo que realmente deveria se interessar, que é com o próprio futuro, não é? Então há um desinteresse, uma motivação naqueles que não estão nem aí com o povo e até se beneficiam do povo, não é? Por quê? Porque o povo não está nem aí. Não está nem aí. Então, quer se rala. E é o que está acontecendo, estamos nos ralando, o povo está se ralando. Olha a inflação, os preços absurdos, olha o poder aquisitivo da sociedade aí, não é? Não caminhamos para frente. O país não se capitaliza, a nação não está se capitalizando, ao contrário. Olha o mar, a quantidade de benefício que o governo está jogando para a sociedade. R$100 para quem tiver o chapéu na cabeça, 200 para quem usar o sapato número 40, 30 pila para não sei o que, sabe? E o povão é embalado nesse tipo de maravilhosismo, agora apregoado por um governo da dita esquerda, mas extremamente praticado pela arena. Pela arena. E falar em corrupção, que no Brasil é uma desgraça a corrupção. Quando tu seduz alguém para votar em ti através da troca de benefício, quando tu vincula comportamentos em troca de favor na função pública, isso é podridão da corrupção. Isso é corrupção. E não precisamos, então, sair do lugar onde nos encontramos para ela ser farta. É terrível, não é? Então, a esquerda fala em nome do pobre, ajudar o pobre, olha para os pobres. Papo, a grande maioria. A direita, que prega que a esquerda faz coisas indevidas, é uma arena na prática da dominação social. Então, não é todos os municípios que a gente acompanha, outros municípios, mas tem municípios grandes aqui que passam por situação dolorida. Santo Ângelo é um exemplo, não é? Até há pouco, a dominação de 2 partidos políticos, lideranças estressadas. Aqui um estresse total. Uma ala está 200 vezes no poder, enquanto o outro está 30, 20. E é um horror a falta de qualificação
dos políticos, a falta de diálogo. Temos candidatos aí que caem de paraquedas, que nem me disseram de manhã aí. Não se interessa, não sabe de nada, ausente, não conhece, não ouve, não ouviu, não tem ouvido a população, não conversa com a população, odeia a crítica. A maior desgraça para alguém que queira ser político é ele odiar a crítica, ele odiar o diálogo. É um horror, e é o que mais temo. O que mais temo. Então, o que acontece? Os municípios estão se esgualepando. Salve nós o grão que brota da terra, não é? Alguma fabriqueta que se instale numa cidade lá de Santa Rosa, Ijuí, uma coisa assim. A Havan, coisa do gênero. E então, iniciativas de produção, coisas diferenciadas, não é? Vamos dizer assim, a própria capitalização da sociedade às vezes se oculta atrás de veículos caros, a maioria hipotecado em bancos, não é? Ou a pessoa se desfez do que tinha, um pedacinho de terra, de propriedade, e traduziu em veículo ou em imóvel. E então essa é uma realidade, mas não há oxigenação do poder, não é? Seguramente não há democracia nesses ambientes, nesses contextos. O que é democracia? É a união de duas palavras, vontade popular. Mas respeito à vontade popular, mesmo com tamanha dificuldade que tem o povo de poder se expressar, eles são totalmente capados, são violentados, são estrupados, não é? A sociedade é estrupada por grande parte dos políticos que impõem para o povo terem que viver nessa situação de dominação, não é? E subjugados, principalmente pela questão financeira. E depois pela ignorância, motivada pela vadiagem intelectual. Que é melhor ser um vadio intelectual, não é? E poder assim, o que é que eu quero? Eu vou me preocupar em viver bem. Vivem que nem uns vegetos. E vivem, muita gente vive. Não, eu estou preocupado é comigo, mas com o resto que exploda. É assim. Mas eu digo que vivemos um momento de preocupação a nível nacional, de novo, nação aí, grande parte da nação, por favor, que me perdoe os fanáticos. O Brasil está em inflação. Olha a produção que está acontecendo. A nossa tendência é horrível. O futuro. Não. E a tendência nossa é ficar 18, 25 anos com o governo que está aí. Acho que não. Não é? Quem é que está fazendo alguma coisa contra a Arena? A Arena ensina a tu ser um tirano. A Arena ensina, instrui, forma e dá diploma na pessoa ser ditador. Não se preocupa com o povo, não se preocupa em educar o povo, e isola. Há pouco tempo atrás, em Santo Ângelo, conversando com comerciantes, pessoas um pouco mais boludas, e eles, na sabedoria deles, que tem que ir para o inferno, Deus o livre, não apareça com aquele sinal daqueles lá. São igual ou são pior? Eu tenho sugerido, converse, procure entender aqueles lá, os do outro lado. Olha o que vocês praticam. Muitas vezes, não é todos. Acho que dentro do nosso setor de comércio, indústria, atividades produtivas urbanas, ainda estão os mais conscientes do país. Os mais conscientes. Noutra atividade é o radicalismo louco, o agro e os radical louco. Os outros filiados lá a determinada doutrina, um fanatismo
cego, perdido, não tem mais volta, não tem mais volta. E então nós temos mediocridades, e nós temos lideranças políticas, como eu digo, de reunião em reunião, encontro disso, bajulação, retórica, salgadinhos e coisa, e a casa, o cupim tomando conta das casas, roendo tudo. Tu não pode nem tem como conversar, nem convide eles para conversar, porque eles não aparecem para falar sobre esse assunto. Não estão nem aí. Estressam, se desesperam, se irritam. Para o governo aí, local, alguns deles totalmente estressados. E querem mais mandato. Um estresse total. Se apossaram da prefeitura, do poder e tudo. E do outro lado, um lote junto, abraçado, os inimigos. Tudo na busca da mesma causa. Então, o povo deveria começar a olhar, fazer alguma coisa que não está fazendo, que continua não fazendo. Como eu digo, e como há de se concluir, que se estourasse uma guerra na qual o Brasil fosse outra vez convidado a participar, ou alavancado para participar, meu Deus, nós teríamos que mandar umas prendas aqui da inteligência artificial e mandar ensinar até a botar as botas militar, onde que é o gatilho da arma, o que vai fazer, como é que ele vai se alimentar, como é que ele vai misturar a ração. Mais uma coisa total. Vivemos fora do mundo. Vivemos totalmente, sabe? A grande nação do meu querido país virou numa nação de beneficiários de R$100, R$200, de ajudazinha, de dentaduras, de pacote de fralda, de exame de saúde, tudo a troco de favor, muitas vezes, né? E uma mediocridade doentia, não é? Gritada por um lado, de que os outros fazem, dando a entender que eles não, mas ao contrário, eles praticam direto. Mas como tem o benefício do poder financeiro, não é? Permanece com o compro, não é? Impõe pensamentos, atitude, comportamento, ou arrebentam aquele que se opõe a isso. Então, é importante, Humanos com Liberdade, na sexta-feira, não é? A gente tem o programa às 20 horas, aqui, Fumação do Saque com Liberdade, não é? E a gente traz esses assuntos, esses convites persistentes, para que a comunidade raciocine, porque logo, e depois começa o período eleitoral, e eu pergunto, com que preparo crítico você vai estar para tomar tua decisão no voto? Que tu vai dizer o quê? Tu está esperando as pessoas aparecer e tu vai dizer assim, tu não fez isso, tu não fez aquilo, e não sei o quê, ou tu tem que, eu preciso de tal coisa, eu não paguei o IPTU, eu tenho a calçada para pagar. Como é que, enfim, qual é o preparo? Como é que tu vai te escapar do papo, da malandragem, daquela história que aqui está os bons, lá está os ruins, aqui estão os bem melhor, lá os que não valem nada, não é? E aqueles do grupo dos que não valem nada, o que eles têm para contar? Se querem se candidatar, mas nem se candidatem.
se você não tem nada para contar, se você tem que se esconder do povo, se você tem que permanecer nesse dilema triste de ter que se esconder da crítica, de não participar das coisas, se vocês são cegos pela falta de atualização mental, não é? Mas nem se candidate. Já entreguem tudo para o pessoal os milagreiros, não é? E por quê? Porque se a pessoa não tem nenhuma prática de política, não conhece nada de política, ele não consegue enxergar o ser humano, ele não tem história para contar de sensibilidade com o ser humano, se ele não construiu nada de forma natural na vida dele, com aqueles que cercam ele, que ele quer o quê? Ele quer ser candidato? Ele vai dizer o quê? Que quando ele estava vadiando, desceu um ET lá e aí inspirou para ele ser candidato? Vai ser uma merda, se for eleito, não é? Porque isso exige hoje em dia qualificação, não basta, às vezes, até o candidato ser qualificado, mas do lado, às vezes, está um monte de traidor, de pessoas que estão ali para sugar mais energia do coitado já esgoelebado, que não somam nada, não tem conteúdo dentro de si. E aquilo que a gente sempre diz, não é? O trabalho tem que ser persistente, tem que ser frequente. Tu tem que construir história, para tu chegar lá na frente e dizer assim, olha, essa é uma característica de atuação minha, de trabalho que eu faço. E um outro grupo, não é? Eu lembro de uma cidade que eu nasci lá, passou 50 anos, o mesmo partido político, agora tem outros 50 que virou, então os outros 50 anos, outro. População reduz, povo empobrece, envelhecendo, como a maioria dos municípios. Agora, chega o período mais próximo da eleição, começa as maravilhas, aquela coisa plantada de desenvolvimento, começa a movimentar a patrola, gente limpando a rua que nunca antes limpou, serviço para a população, benefícios. E fazer o arremate, né? Até o dia depois da eleição. Aí vem o vazio. Um vazio que dura 5 meses, vai até o final do ano, depois janeiro, fevereiro, março. Depois ainda se admite mais 4, 5 meses, culturalmente se admite, que é vamos dizer assim, a ajeitação da máquina, não é? A acomodação da companheirada. Então a gente convida as pessoas para que fiquem atentos, porque o maior interessado nisso é o povo. E não espere que alguém, não é? Claro que tem gente de boa intenção dentro da política e querendo ser político, ou até pensando em se sacrificar, tentando ajudar a política. Mas é preciso que o povo pense no que está fazendo. Não é? Pense no que está fazendo. Isso é de suma importância. Não é? Porque senão a construção é o futuro. A situação, olha, o aperto pode vir. E aí é que nem aconteceu com nossas pracinhas dentro do navio de guerra, desesperados, chorando, se escabelando. E chegaram lá na Itália. E aí não sabiam nada com nada. Aí os militares americanos apontaram que lugar eles deviam ficar e disseram, lá em cima tem os inimigos. Amanhã vocês juntam uma turma e vão lá. Tem que desintocar os inimigos, nós não conseguimos ir lá tirar eles de lá. E nas primeiras saraivadas de bala, foi um desespero total de brasileiro descendo o morro, a bala comendo, uns morrendo, caindo.
filhos de colono, gente até de cidade, que botaram sapato porque foram para a guerra, uma roupa nova porque foram para a guerra, e ficaram desesperados. Isso está na internet. E o comandante brasileiro queria voltar para casa, largar todo mundo, queria vir embora, se desesperou. Isso que ele ficava seguramente lá longe, distante. Foi uma luta para não passar por uma humilhação vergonhosa ainda maior, porque o pessoal tentavam ir, mandavam os soldados brasileiros para cima, e a metralha comia no pessoal experiente, não é? E foi que de tanto sofrer, não é? Habituado ao sofrimento, os brasileiros foram se valendo do quê? E eles eram acostumados a sofrer. Aí foram se encostando nos morros, foram indo passo a passo, pedra por pedra, dormindo no tempo, a neve tapando a cabeça deles, congelado, não é? Acostumado a passar privação, fome, vieram de um país pobre. E foram indo, e foram indo, e foram indo. E às vezes em quando matava até algum inimigo. E deram a sorte que os alemães já estavam sabendo que a guerra estava perdida. E lá numa altura, sem conseguir recursos do próprio exército deles, do próprio país deles, uma companhia inteira acabou se entregando para os brasileiros. Diz, não, como diz assim, a guerra está acabada, vamos parar, não é? Os brasileiros, quando prendiam um alemão, trocavam a comida, fumavam o mesmo cigarro, características nossas, não é? Não tratavam como inimigo. Repartia comida com o pessoal, os moradores da própria Itália. Muitos morreram de forma heróica, possivelmente com atos heróicos, né? Mas sofreram, aprenderam dessa maneira. As piores armas os americanos davam para os brasileiros, porque não sabiam nem puxar o gatilho. Tiveram que aprender na guerra. E nós vivemos uma situação dessa, não é? Hoje, se a Bolívia declarar guerra para o Brasil, claro que nós temos gente para mandar para morrer lá do outro lado, pelear com os bolivianos com foice, martelo, faca, canhão, espingarda, 38, coisa do tipo, alguma metralhadora, as que tiverem bala, né? E lembro que para mandar 10 bombeiros no governo passado aí para a Amazônia não tinha dinheiro para mandar de avião, o governo não tinha dinheiro. Então imagine uma guerra. Então essa é a realidade, um país onde o índio vive como índio e o povo branco, grande parcela, vive como um escravo. Ainda é escravo, e fica sujeito a coronéis, a idiotas entronados em castelos públicos, onde eles se apossam do poder, dos benefícios do poder, e ali só com a parentaia e os malandros e os safados, não é? Abarrotam nas prefeituras dos parentes e tratam o povo com horror e beneficiam comerciantes desonestos, chorões, não é? Enquanto outros lutam, eles não enxergam, não estão nem aí. Isso é hidratado de histórias tenebrosas. Democracia, mas que democracia? O princípio da democracia, antes de respeitar a opinião do povo, antes de ouvir o povo, a voz do povo, não é?
de dar voz ao povo, de reconhecer a voz do povo, é respeitar o povo. E se tu quer aprender a não respeitar o povo, tu vai em algumas prefeituras que tu vai ver que se eles respeitam e ajudam o povo, é a troca de forma corrupta, é corrompendo, é exigindo e impondo a corrupção. Curta, opine, compartilhe, acesse o canal do Liberdade, o jornal, tem uma logo, uma rodinha verde, LOJ verde. Vai no YouTube, escreve Liberdade, o jornal emendado, letra minúscula. Procura logo, curta ali nossos vídeos e te inscreva. Não é? Agradecemos as empresas que prestigiam Liberdade Jornal, várias empresas. Às vezes não fazemos citações em todas as nossas mídias, por causa da situação. Tu tem que pagar o que tu não recebe, senão as mídias te cortam. Mas a gente divulga nossos apoiadores no jornal, nos textos que escrevemos, em muitos lugares, na rádio. Agradecemos a você. E até sexta-feira, se Deus quiser. Humanos com Liberdade, Humanos sem H, com esse jornalista João Antônio Sertori, escritor do livro Quem Vem Lá? Quem vem lá para fracionar e levantar as pedras ao sul do Brasil? Quem vem lá? A obra, primeiro livro, sem mentira, os 300 vendidos. Não vendemos mais, porque daí temos que sair do entorno e temos dificuldades. Um abraço. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.